Meus queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas do meu coração, eu os cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus por mais esta oportunidade preciosa que Ele nos concede como graça. Nós podemos nos reunir mais uma vez nesta noite de quarta-feira, hoje, dia 8 de abril, para nós caminharmos mais um pouquinho, mais alguns passos, meditando na palavra do Senhor. Te envio o meu abraço a você, a sua família, e oro a Deus para que você esteja bem, tua família esteja bem, guardados pelo Senhor, abençoados, em paz, na presença do nosso Deus. E continuo te agradecendo também pelo teu carinho, pelo teu apoio, pela tua companhia nessas noites aqui no Facebook, sempre às 9 horas com o nosso período de oração e em seguida aqueles momentos de meditação na palavra do Senhor. Durante o dia também estamos lá, como você sabe, no WhatsApp, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 6 da tarde, todos os dias, com uma palavra do Senhor para você, para a tua família, homens, mulheres, a intercessão, os jovens, e a noite aqui, tá bem? E nosso canal lá no YouTube, que você pode prestigiar e compartilhar essas pequenas mensagens, essas pequenas meditações que nós fazemos juntos todas as noites. Eu aqui, você aí. A gente não pode esquecer de dizer esta frase, porque nós estamos, embora separados fisicamente, o nosso coração está ligado, conjuntamente apresentado diante do Senhor. Então eu quero te convidar já, pegue a Bíblia Sagrada que você tem aí e vamos hoje, continuando aquela nossa caminhada dentro do Evangelho de João, vamos ao capítulo de número 10 do Evangelho de João. Capítulo de número 7 nós vimos, 7 e 8 na segunda-feira, 9 a gente viu ontem, e hoje nós vamos para uma meditação dentro de uma parte do capítulo de número 10, acompanhando aquela linha do tempo que o evangelista João, tenho absoluta certeza, na inspiração e direção do Espírito Santo de Deus, estabeleceu para a gente caminhar, e que envolve, ou que se refere aos últimos 6 meses do ministério terreno de Jesus, e daqui a pouquinho, a partir do capítulo de número 13, se refere às últimas horas do ministério do Senhor Jesus. Hoje eu quero chamar a nossa atenção, dentro do capítulo 10 de João, um sinal, uma ocasião colocada por João aqui, e é só neste Evangelho de João que você vai encontrar essa informação, e que nos ajuda então a seguir aquela linha do tempo. Nós vimos que a festa dos tabernáculos, que está lá no capítulo 7 e no capítulo 8, ela é celebrada no 7º mês do calendário judaico, entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro. E aqui no capítulo 10, particularmente a partir do verso de número 22, nós vamos ler o capítulo 10 a partir do verso de número 22. O Senhor, um pouquinho antes, já expressou, manifestou algumas declarações a respeito do seu ministério aqui, e num determinado momento da narrativa, então, João vai nos situar dentro da linha do tempo em uma celebração que acontece dentro do calendário judaico, agora não o calendário estabelecido pela lei, mas um evento que faz parte das celebrações do povo de Israel até os dias de hoje. E que já no tempo do Senhor Jesus, e somente neste capítulo e texto, nós vamos encontrar que é a festa da dedicação
ou a festa da consagração, da purificação do templo, que a gente vai comentar já um pouquinho a respeito disso aqui. E essa celebração, a festa da dedicação, ela é até hoje, a Hanukkah, conhecida como Hanukkah, ela é celebrada até hoje no mês de dezembro, entre o final do mês de novembro e o final do mês de dezembro. Então, nós começamos em setembro, outubro, e agora hoje nós vamos nos situar já no mês de dezembro, provavelmente em meados do mês de dezembro daquele ano que foi o último ano de ministério do Senhor aqui na terra. Então vamos ler capítulo 10 de João, a partir do versículo número 22. Se você achou aí, leia junto comigo, por favor. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. O inverno no hemisfério norte, ele quando aqui no hemisfério sul é verão, é o contrário lá. Então, é inverno, é dezembro, é a época mais fria que está ali. Mas vamos lá para o verso 23. E eu quero destacar, quero pedir a você que marque aí, se você puder anotar, o versículo, a informação também do versículo 23. Do 22 diz que era a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. No verso 23, então, João vai nos situar num determinado espaço do templo. E é muito importante que nós anotemos essa informação, porque esse ambiente, ou esse local, vai ter uma importância, uma compreensão muito grande daqui a algum tempo, quando nós chegarmos lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Da gente meditar lá no final dessa semana, começo da próxima, nós vamos chegar num texto de Atos dos Apóstolos que trata, ou que fala, ou que menciona este lugar, ou este ambiente aqui, este espaço do templo, num momento precioso, né, da história do Evangelho. Mas vamos deixar isso aqui como uma curiosidade presente no coração, para quem ainda não tenha percebido essa ligação entre aqui João 10, 23 e um determinado texto lá de Atos dos Apóstolos. Mas nós vamos chegar lá. Então, no verso de número 23, diz: E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Então, é esse espaçozinho que eu quero que você memorize, que você guarde aí anotado, né? Que faz parte do templo, que é o pórtico de Salomão, né? Ou o alpendre de Salomão, o espaço que foi construído por Salomão. É um lugarzinho muito especial, um lugar muito especial, muito precioso, dentro, né, ali da área do templo. E nós vemos aqui Jesus passeando, nesse momento ele está caminhando por dentro do templo. Aí nós vamos chegar no verso 24, que é o que nos motiva a vir para cá, né? E que vai nos levar a entender um pouquinho melhor o porquê também desse desafio que os fariseus ali, que os doutores da lei vão fazer para Jesus, e o porquê eles estão fazendo esse desafio para o Senhor. A resposta do Senhor a gente vai ver já também. Então, o verso 24 diz: Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: Até quando terás em suspenso, né, a nossa alma em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. O desafio foi esse. Até quando você vai ficar mantendo suspense, fazendo suspense, né? Fazendo o segredo? Se o Senhor é o Cristo aí, diz logo para nós abertamente, declara,
abertamente, que reconheça, expresse a sua palavra, o seu reconhecimento, a sua declaração de que você é o Cristo. E Jesus vai responder para eles, de uma maneira direta e especial, que a gente vai ver já já. Mas para que a gente se situe bem, mais tranquilamente, e saber por que eles estão fazendo esse desafio ao Senhor, não é nem pergunta, ele está dizendo, olha, se tu és isso, se tu és o Cristo, então diga, declare aí abertamente. A razão deles fazerem esse desafio, ele é muito clara, ela é muito tranquila de entender. Quantas vezes eles já haviam e vão, outras vezes, desafiar o Senhor, se tu és o Cristo, faça isso, se tu és o Filho de Deus, faça isso. Eles já até o ameaçaram, ou fizeram de tudo em relação à declaração do Senhor de que ele era o Filho de Deus. E ele vai declarar isso outras vezes. Mas, para nós entendermos o que está acontecendo aqui com mais serenidade, um pouquinho mais de detalhes, nós temos que considerar aonde eles estão, que é o templo, estão na área do templo, estão celebrando, ou estão num período de celebração de uma festa que marca, é uma festa que, a semelhança da festa dos tabernáculos, também dura 8 dias. E ela comemora um acontecimento ocorrido cerca de 150, 170 anos antes desse momento aqui deles com o Senhor Jesus no tabernáculo. E a que se refere esse acontecimento? Daniel para a gente entender bem isso, anote aí para você ver depois também, a gente precisa considerar as revelações dadas por Deus através do anjo Gabriel para o profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é tão preciso nos detalhes históricos, e eu estou dizendo históricos seculares até, os impérios que vieram a existir no mundo, que alguns estudiosos, a meu ver céticos, acreditam que o livro de Daniel foi escrito depois dos acontecimentos e não antes. Tal a precisão de detalhes que o livro de Daniel expressa, expõe, revela. E dentro do livro de Daniel, entre as revelações que Deus passa a Daniel, as visões que Daniel tem, as informações que Daniel recebe, muitas delas estão ligadas à pessoa do Messias, e alguns acontecimentos históricos queriam sinalizar ou situar a presença do Messias dentro do tempo, dentro da história. A contagem das semanas, as 70 semanas, de Daniel, que a gente conhece tão bem, os textos bíblicos estão em Daniel capítulo 8, a partir do verso de número 14, Daniel capítulo 9, versos 25 e 26, Daniel capítulo de número 11, que é o que nós vamos ler daqui a pouco, a partir do verso de número 31, e Daniel capítulo 12. Então, são vários textos do livro de Daniel que vão se referir ao Messias e a alguns acontecimentos que permitiriam identificar o tempo em que o Messias iria se manifestar. A gente não vai entrar em detalhes desses textos que eu citei para vocês hoje, porque nós queremos chegar ou mencionar ou nos ater a um outro detalhe nesta noite aqui. Mas lá em Daniel, nesses textos, e particularmente no capítulo de número 11 de Daniel, é revelado, é informado que daí a algum tempo, daí a alguns anos, a partir ali de Daniel recebendo a informação, a visão, a revelação, que num determinado momento da história
para frente, e a revelação ou a profecia, ela tem duas aplicações distintas, uma que já aconteceu e outra que vai acontecer, né? O rei Antíoco Epifânio, que é citado aqui no texto de Jeremias 11 e de Daniel 11, e Daniel 9, ele é uma figura, ele é uma alegoria do anticristo que ainda vai se manifestar. Então, o que Antíoco Epifânio, um rei Seleucida, sucessor de Alexandre no Império Grego, tudo isso está lá em Daniel, ele, num determinado momento, ele invade a terra de Israel, ele vem de uma batalha perdida contra o rei Ptolomeu do Egito, e ele volta furioso, e para descarregar sua frustração, então ele descarrega a sua raiva atacando Israel, invadindo Israel, e ele vai para o templo em Jerusalém e constrói dentro do templo em Jerusalém, sobre o altar dos sacrifícios que havia dentro do templo, ele constrói um altar dedicado a Zeus, que era o deus da sua devoção. E nesse altar, ele sacrifica porcos, ele faz uma abominação dentro, uma ofensa inominável dentro do templo de Deus existente em Jerusalém, que é citada, essa abominação citada por Jesus no seu sermão profético, dizendo: olha, quando vocês virem a abominação desoladora da qual falou Daniel, então quando o Senhor coloca isso como referência, ele situa, ele pega o que aconteceu de fato dentro do território de Israel, algumas décadas, quase 2 séculos antes daquele momento que Jesus está falando, para simbolizar o que viria, o que virá e vai acontecer durante a semana da tribulação, ou o tempo da tribulação, da grande tribulação, pelo qual o mundo vai passar. Muito bem. Então, Antíoco Epifânio, ele comete essa ofensa, essa abominação dentro do templo. Isso está profetizado, está revelado para Daniel mais de 200 anos antes de acontecer. Então, mais de 200 anos antes de acontecer essa ofensa no templo, Deus, através do anjo Gabriel, já revela e avisa que iria acontecer como um fato prévio que antecederia a manifestação do Messias. E na profecia diz que alguns homens tementes a Deus de Israel iriam enfrentar a Antíoco, aos seus exércitos, e iriam vencê-lo, está na palavra, né? E iriam proceder à restauração ou à purificação do templo, à restauração dos sacrifícios diante do Senhor. Isso aconteceu através dos Macabeus, isso está na história, né? A Bíblia Sagrada nossa que nós usamos não tem, né? Mas está registrado na história. Então, tudo isso já previamente declarado por Deus através do ministério de Daniel. Olha, vai acontecer isso, aí vai ser profanado o altar, vão cometer uma abominação terrível dentro do templo, mas o templo vai ser purificado, o altar restaurado, né? E depois que isso acontecer, o Messias vem. O Messias se manifesta dentro da contagem de tempo das 70 semanas. Quando completar a 69ª semana, a contar da ordem de restauração do templo dada lá atrás por Ciro, então o Messias vai se manifestar. Entre a ordem e a manifestação do Messias, então irão acontecer esses fatos.
a abominação lá, a profanação do altar, a profanação do templo, a sua restauração, a sua purificação, a sua consagração novamente, e em seguida o Messias se manifestará, estará presente. Mas quando o tempo do Messias se completar, o Messias será retirado, ele não estará mais ali, e a cidade e o templo serão destruídos por um príncipe que há de vir, com os seus exércitos, como se fosse uma inundação. É o que o Senhor nos dá na sua palavra como linha de tempo histórica. Muito bem. Nesse momento aqui de João capítulo 10, verso 22, parte dos acontecimentos já foram realizados, já se tornaram reais. Antíoco Epifânio já se levantou 160 e poucos anos antes de Cristo, profanou o templo, profanou o altar, levantaram-se os macabeus, a família de Judas Macabeu, de Matatias, seus filhos, e enfrentaram, a partir de um determinado momento, enfrentaram Antíoco Epifânio com seus exércitos, o venceram, e uma vez que eles foram expulsos, a família sacerdotal dos Macabeus, então parte para a purificação do templo e do altar, que demora exatamente 8 dias para ser feita. 8 dias. E quando a purificação, a dedicação do templo é completada, volta-se aos cultos, volta-se aos sacrifícios, volta-se à vida normal no altar. E é estabelecido então, por eles lá, pelos macabeus, que a partir dali, então, isso é prescrito, para o povo de Israel, que a partir de então, todos os anos, na mesma época da purificação, da dedicação, da santificação do templo ali feita por eles, todos os anos, na mesma época, deveria-se celebrar por 8 dias a festa da dedicação, ou a que nós conhecemos, os judeus declaram ou nomeiam como sendo a Hanukkah. 8 dias entre o final do mês de novembro e o final do mês de dezembro. Muito bem, com essas informações aqui presentes, nós podemos entender o porquê do desafio desses homens a Jesus. Eles conheciam a palavra, eles conheciam as profecias, eles conheciam as revelações dadas a Daniel, eles conheciam a história do próprio país, daquele templo que eles estavam ali, eles conheciam a razão dessa celebração da Hanukkah, da festa da dedicação. Então, agora o desafio é, a revelação diz que o Messias estaria se manifestando depois da Páscoa, depois da abominação e da purificação do templo. Então, vamos desafiar, declara aí que tu és o Messias, declara abertamente, para continuar a concretização das profecias. Então nós queremos saber se tu és o Cristo, aí declara abertamente para nós, não fica fazendo suspense. Então você entende o porquê dessa questão, ou desse posicionamento desses homens diante do Senhor. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, não é por acaso que eles estão desafiando o Senhor a se declarar. Se as coisas estão acontecendo e agora é o tempo do Messias e você é o Messias, declara que você é o Messias. Declara aí. Pura e simples a questão. E Jesus então vai responder para eles, e eu quero ler com vocês aqui, irmãos e irmãs queridas, o que Jesus vai dizer para eles. Eu já tenho dito para vocês, vocês não acreditam. Eu vou dizer mais uma vez. E você vai entender, à medida que você vai lendo o texto do 22 para frente, você vai entender que os camaradas, eles não estavam desejosos de ver a profecia cumprida em mais um
nem mais um detalhe, em mais um ponto, e um ponto precioso. Não era isso que eles queriam. Eles queriam achar uma razão para poder matar o Senhor, para poder prendê-lo, condená-lo por blasfêmia e matá-lo. Você vai ver isso acontecer nesse mesmo momento. Eles estão conversando ali com o Senhor no átrio, ali, né, no alpendre de Salomão, dentro do templo, num momento de celebração de algo que havia acontecido como cumprimento de profecia, da história que antecederia a manifestação do Messias, a presença física do Messias entre eles. E eles então, apenas por incredulidade, para ter uma razão para condenar o Senhor, eles fazem esse desafio. Mas tá bom, então se tu és o Cristo, declara abertamente, não deixa a gente mais aqui em suspense. Então o Senhor Jesus vai responder para eles, vamos ler juntos? No verso de número 25. No verso 25 diz, respondeu-lhes Jesus, já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim, essas dizem quem eu sou. Mas vós não credes, porque, olha que coisa linda, porque não sois das minhas ovelhas, como vô-lo já tenho dito. Eu já disse a vocês outras vezes que eu sou o Messias, vocês não acreditaram. As obras que eu realizo, elas testificam, elas dão testemunho a respeito de quem eu sou. Que eu faço as obras do meu Pai, daquele que me enviou. Mas vocês também não acreditam nem eu falando e nem eu fazendo. Mas vocês não acreditam porque vocês não são das minhas, vocês não são das minhas ovelhas. Eu já disse isso para vocês também. Vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. E sabe, irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui agora. Você tem crido no Senhor Jesus como teu Senhor? Você tem crido no Senhor Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo? Se você tem crido, você tem paz no teu coração em relação a isso, é um testemunho tremendo, preciso, dado pelo Senhor, de que você é uma ovelha dele. Você, meu irmão, é uma ovelha do Senhor. Você, minha irmã, é uma ovelha do Senhor. Nós somos parte do rebanho do Senhor. Um pouquinho antes, lá no verso 16 do mesmo capítulo, o Senhor Jesus havia declarado para eles lá, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Eu ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco. Quer dizer, eu tenho ovelhas, tenho discípulos, eu tenho pessoas que vão me seguir, creem em mim, que não são do povo de Israel, não são da nação israelita, não são judeus. E glória seja dada ao Senhor por isso, porque ele estava se referindo a mim e a você. Aqueles gentios, homens e mulheres, queriam crer nele. E nós cremos não porque ele tenha feito algum milagre, ou venha fazendo, ou vá fazer algum milagre, mas o nosso coração tem crido nele pelo que ele já fez, pela salvação que ele nos deu, por ter deixado a glória do Pai eterno para se fazer homem, morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós cremos nisso, você crê nisso, então você é uma ovelha do Senhor. Veja o que o Senhor continua dizendo aqui no verso de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Esse texto do Senhor é lindo, é muito lindo. Ele está falando isso, queridos, no mês de dezembro, na festa da dedicação, depois de parte já da profecia, ou das visões, das revelações de Daniel, em relação a esse assunto estarem cumpridas, parte ainda maior sendo cumprida ali naquele momento com a presença de Jesus, com a presença do Messias naquele ambiente do templo, purificado, santificado, restaurado, celebrado, cumprindo a palavra do Senhor, cumprindo a revelação de Deus. E esses homens não o reconhecem, porque não eram ovelhas do Senhor, mas as ovelhas do Senhor conhecem o Senhor, ouvem a sua voz, e o Senhor as conhece. Que coisa linda, você e eu
acreditarmos nisso, que o Senhor conhece a cada um de nós. E ele continua, verso de número 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, ou que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O Senhor está dizendo, olha, ninguém arrebata da minha mão, porque ninguém arrebata da mão do meu Pai. As ovelhas que são minhas, são ovelhas do meu Pai. Ele que as colocou na minha mão. O que é dele é meu. Ele já declarou isso em outras vezes também. Elas me conhecem, elas me pertencem, elas me seguem. Em outro texto diz, elas ouvem a minha voz, né? Porque eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mercenário não, mas o bom pastor vai cuidar das suas ovelhas. E quando o Senhor Jesus diz que ele e o Pai eram um, então ele está declarando, eu sou o que vocês perguntaram. Vocês disseram, perguntaram para mim dizer, pediram para mim dizer, eu estou dizendo, eu e o Pai somos um. Quando o Senhor faz essa declaração, e aí você percebe que a intenção deles não era ouvir, conhecer, acreditar, não. A intenção deles era achar alguma forma, algum motivo para poder prender e matar o Senhor. E quando o Senhor faz essa declaração, eles pegam em pedra, está aqui no texto, pegam novamente em pedras para apedrejá-lo. E Jesus pergunta, por qual das obras que vocês estão me apedrejando? Por qual das obras que eu fiz? Eles respondem, nenhuma das suas obras, porque você está falando que é igual a Deus. E aí o Senhor vai tratar com eles em relação a esse assunto aqui também. Mas o coração deles era um coração tremendamente duro. Eles estavam vivendo o cumprimento das profecias que eles mesmos conheciam, que atestavam e celebravam o cumprimento já de parte da profecia. Não tinha como eles negar que o que eles estavam celebrando ali era o cumprimento daquela profecia lá de Daniel, daquela visão de Daniel, daquela revelação de Daniel. Mas aquela revelação também incluía a presença do Messias ali. Era algo já declarado por Deus. Mas eles não receberam e não acreditaram. Mas o tempo continua correndo. Nós sabemos que o final da profecia lá de Daniel, capítulo 11, a partir do verso de número 31, lê aí depois, tá bom? Aquela parte, aquela responsabilidade que eu deixo para você, um pedacinho sempre. Nós estamos meditando juntos. Você não está me ouvindo. Eu sempre digo, eu não sou um contador de histórias. Eu estou com você caminhando dentro do que é a palavra do Senhor. Nós sabemos, a história registra, que no ano 70 da nossa era, Tito, general romano, invadiu Jerusalém, destruiu totalmente a cidade, o templo, arrasou com a cidade. O povo de Israel foi disperso. Então, a parte final daquela profecia já estava cumprida. Aquela profecia de Daniel, entre o capítulo 9 e o capítulo 11, diz o seguinte, olha, o templo vai ser restaurado, vai ser profanado, depois vai ser restaurado, depois que ele for restaurado, o Messias se manifesta, o Messias, depois de manifestado, é retirado, e depois de ele, Messias retirado, então a cidade vai ser destruída por um príncipe que há de vir. É o que dizia a profecia. A primeira parte eles estão celebrando aqui. A parte principal, que era a presença do Messias, estava se cumprindo ali diante dos olhos deles. Jesus vai ser tirado, vai morrer, vai ser ressuscitado, voltar aos céus. E algumas décadas depois desses eventos que nós estamos celebrando essa semana, então Roma, o Império Romano destrói Jerusalém, que ficou arrasada até o momento lá que foi reconstruída a Cidade Velha. A gente viu essa semana lá durante o domínio árabe.
Você viu isso comigo essa semana numa outra palavra também. Muito bem, o retorno da glória de Deus, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Está aqui em João também, nós vamos passar por ela de novo. Muito bem. A história registra. A história, não é só a Bíblia Sagrada, a história registra o cumprimento das palavras, das profecias, das revelações dadas por Deus a Daniel. Não é só Bíblia, não é religião. Pega algum livro secular, pega a enciclopédia britânica, por exemplo, você vai ter o registro lá sobre Etíoco Epifânio, sobre o que ele fez com o templo lá em Jerusalém, como os macabeus se levantaram e o derrotaram e restauraram lá o culto. Lá na enciclopédia britânica vai falar da destruição de Jerusalém no ano 70 pelo Império Romano. E entre esses dois fatos históricos que estão na linha do tempo, está a manifestação do Messias, a manifestação de Jesus Cristo, o meu Salvador e o teu Salvador. Ele veio e ele é o cumprimento, não só desta profecia, mas de muitas outras profecias que falaram a respeito dele e que permitem identificá-lo, saber quem ele é, por onde ele esteve, né? O que ele fez e todas as informações necessárias para que o nosso coração tenha paz e descanso de que ele é o Senhor, de que ele é o Salvador, de que ele é o Filho do Deus vivo, que ele é o Messias de Israel. Caminhamos mais um pouquinho dentro da linha do tempo estabelecida por João. Penso que podemos entender um pouquinho melhor esse texto de hoje. A dedicação, né, a festa da dedicação, a Hanukkah, celebrada pelos judeus até hoje. Para eles, até hoje, o Senhor Jesus não é o Messias. Né? O Senhor Jesus dos Evangelhos não é o Messias para eles. Eles continuam esperando a vinda do Messias. Mas o Messias já veio. E os judeus messiânicos creem em Jesus como o verdadeiro Messias. Eles não estão esperando mais o Messias pela primeira vez, porque ele já veio. O Messias já veio. O Cristo de Deus já veio. E ele é o meu Salvador. Se você puder declarar isso aí onde você está também. Jesus Cristo é o Messias de Israel, é o Filho do Deus vivo e é o meu Salvador. Você estará declarando princípios essenciais de fé e de salvação da tua alma. A crença serena de que a palavra de Deus tem se cumprido cada momento e cada dia. O tempo que nós estamos vivendo hoje é cumprimento da palavra do Senhor. E a vinda do Senhor para buscar a sua igreja e depois estabelecer o seu reino aqui na terra está cada dia, né, mais presente, mais próxima à vinda do Senhor. Cada dia as mensagens de Deus, a palavra do Senhor, que tratam da vinda do Senhor, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu te convido então a confiar de todo o teu coração, crer de todo o teu coração e descansar que você é uma ovelha do Senhor e que Ele te conhece e cuida de você. Leia lá o livro de Daniel, capítulo 9, capítulo 11, capítulo de número 12 também. São textos lindos que você pode confirmar, vou colocar assim, confirmar com os acontecimentos históricos, não só do povo de Israel, mas que estão na história da humanidade. E você vai ver que tudo mais que ainda tenha para se cumprir, que está previsto, profetizado na palavra, irá se cumprir sem qualquer dúvida, sem falhar num detalhezinho, numa vírgula sequer. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos caminhar mais um pouquinho, né? Amanhã nós vamos caminhar mais um pouquinho nessa linha de tempo que João traçou, estabeleceu e que vai nos situando, né, em cada momento, rumo, né, ao desfecho precioso do plano de Deus
para a salvação da nossa alma. À medida que nós vamos nos aproximando, né, da semana mais, né, da Páscoa, você vai ver que João vai dando algumas informações que só comprovam que o que nós estamos caminhando é o tempo real que aconteceu ali. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai eterno, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor, pela verdade da tua palavra e pelo teu Espírito Santo que nos dá a compreensão de todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, para a salvação da nossa alma, para nos alcançar, meu Senhor, e nos resgatar pelo teu amor e misericórdia. Te bendizemos, meu Senhor, por esses momentos aqui e invocamos sobre nossa vida, sobre o nosso coração, a tua bênção e a tua graça. E te agradecemos, Senhor, por todas as dádivas do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, mais uma vez, por estes momentos de meditação que nós temos tido. Coisas simples, irmãos, pequenas, sem erudição nenhuma, é só Bíblia Sagrada. O que nós temos trazido é só Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos novamente para mais um período de meditação na palavra do Senhor, depois do nosso período de oração, tá bem? O meu abraço, queridos e queridas, Deus vos guarde, vos dê uma boa noite, que a paz do Senhor permaneça na tua casa e na tua vida. E sempre dizendo, a lâmpada não vai se apagar. Fiquem com Deus. Um abraço.